Vamos seguir. Ex-comandante da Aeronáutica confirma, brigadeiro confirma trama golpista e ameaça de prisão, que também foi feita. O Freire Gomes teria dito Bolsonaro, se fizer isso, vai em cana, né? O que a gente tem aí? Vai lá. O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que o general Freire Gomes, do Exército, comunicou ao então presidente Jair Bolsonaro que teria de prendê-lo caso continuasse com os planos golpistas. Hoje, o tenente brigadeiro foi ouvido por 1h30 como testemunha de acusação da PGR na ação penal. Ao ser indagado pelo procurador-geral Paulo Gonet sobre uma possível prisão, Batista disse o seguinte: confirmo sim, senhor, acompanhei anteontem a repercussão do depoimento de Freire Gomes. Estava chegando de viagem. Freire Gomes é uma pessoa polida e educada, não falou com agressividade, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade, calma, mas colocou exatamente isso. Se fizer isso, vou ter que te prender. E sim, houve reunião. Ele confirmou as minutas golpistas, tudo. Nós vimos o Freire Gomes, comandante do Exército, tentou ali, Arthurzão, um local quântico do é e não é, né? Do gato tá vivo e está morto ao mesmo tempo. Schrödinger, né? Exatamente, né? Tentou. Não, foi, mas não foi bem. Aí o Alexandre falou, mentiu antes, mentiu agora. Não menti nada, eu confirmo. Então pronto, houve. Agora o Batista Júnior, não há a menor dúvida de que aconteceu. As minutas... E aí ele tem uma fala que vocês vão ver, ele botou nos devidos termos o que aconteceu. Eu já vou ler aqui a fala dele. Né? Que inclusive desmoraliza a tese de alguns idiotas. Né? E eu vou deixar claro por quê. Mas mais um pouco sobre prisão, vai lá. Batista Júnior diz que não viu discordância entre o que ele disse em depoimento e o que relatou o próprio general Freire Gomes ao STF. Na versão de Batista Júnior, os relatos dos dois ex-chefes militares não são contraditórios porque, disse, não houve ameaça ou voz de prisão, mas um comunicado sobre os impactos jurídicos de eventual tentativa de golpe de Estado. O que ele disse, nós vamos para as aspas daqui a pouco, não vai, o Freire Gomes não chegou para o Bolsonaro, esteja preso! Uhum. Não foi assim. Olha, se o senhor fizer isso, né, as consequências, teríamos de prendê-lo. No depoimento ele disse o seguinte, olha que precisão aqui. Em uma das reuniões dos comandantes das forças com o então presidente, após o segundo turno das eleições, depois de o presidente da República aventar a hipótese, presta atenção para essa expressão aqui, que tem colunista que baba na gravata, estou até vendo se a minha está com baba, mas não tem. Você sabe que uma vez, pouco antes de entrar, eu comi um pedaço de bolo que tinha um cremezinho, e eu não percebi, caiu. E a hora que eu terminei, eu falei, meu Deus, minha gravata estava babada, tinha caído. Mas não apareceu na tela, eu fiquei em pânico. Aí ele falou, todas as eleições, depois do presidente da República, Bolsonaro, aventar a hipótese aqui, de atentar contra o regime democrático por meio de institutos previstos na Constituição. GLO, Garantia da Lei e da Ordem, Estado de Defesa, Estado de Sítio. O então comandante do Exército, o general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria de prender o presidente da República. E aí ele disse, não, isso foi dito de um modo delicado. Não foi dedo na cara. Agora, eu gosto da fala do brigadeiro aqui, porque é o seguinte, atentar contra a democracia por meio de institutos previstos na Constituição. Porque a tese da defesa do Bolsonaro e a dele próprio, que ele vive espalhando por aí com aquela fineza de raciocínio que tão bem o caracteriza, né, é o seguinte, não, eu queria GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio, mas como tudo isso tem na Constituição, então não é golpe.
Hein? Como é que é? Não. Tem tudo isso na Constituição? Rei? Tem. GLO? Tem. Possibilidade de GLO, né? De interferência das Forças Armadas, artigo 142, em determinadas circunstâncias, etc. E aí, então, tem operação de garantia da lei e da ordem. Regulamentada. Estado de defesa, estado de sítio? Tem. Mas o Arthurzão, o Vale Bene, tem isso tudo lá para quando a gente perde a eleição? Não. Não. Nós já falamos aqui, todos os países têm leis especiais para convulsão, etc. Mas não quando perde a eleição. Perco a eleição. Então, vamos. Aí disse o Bolsonaro, que a gente recorreu ao TSE, eles não aceitaram o recurso, claro que era uma malandragem. Então, e aí diz o Batista Júnior, não, era isso mesmo. Era por fim a democracia. Né? E tem aqui o Batista Júnior confirmando que o Bolsonaro sabia que não existia fraude, mas ele forçava a mão. Ele forçava a mão por intermédio do ministro da Defesa, que também forçava a mão. O Paulo Sérgio Nogueira, né? Isso. É isso? Uhum. Aliás, nós temos um vídeo aí, menino, se der tempo, do Paulo Sérgio Nogueira na reunião de 5 de julho de 2022, ele falando que ele está reunido o tempo todo com os milicos. Mas aí o que foi que o Batista Júnior disse? Vai. O ex-comandante da Aeronáutica afirmou que Jair Bolsonaro sabia que não havia fraudes no processo eleitoral e pressionou pelo adiamento de um relatório que atestava a lisura das urnas eletrônicas. Ao ser indagado por Paulo Gonet, Batista Júnior respondeu o seguinte: sim, Bolsonaro foi informado disso através do ministro da Defesa, além de reuniões que eu falei, o ministro da Defesa que despachava sobre esse assunto. Na sequência, o procurador Paulo Gonet indagou sobre uma possível interferência de Bolsonaro na divulgação do relatório e ele confirmou, sim, eu ouvi que sim, que pressionou pelo adiamento da divulgação. Certamente outras testemunhas poderão dar isso com mais precisão. Então, vejam, sim, ele não queria, né? Não queria saber do resultado, né? Deu a tempo do videozinho do Paulo Sérgio aí? Uhum. Então pronto, põe o videozinho do Paulo Sérgio aí. Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força, quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas, para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. Aí. E aí, então, e tem o outro vídeo, não precisa nem colocar, o Bolsonaro dizendo, cometeram um erro, botaram a gente na comissão. Só que eu mando nas Forças Armadas. Mas agora, voglio bene, causa finita est, né? Como diriam os gloriosos latinos. Acabou tudo. Causa encerrada. O Trump vai vir aqui e vai salvar o Bolsonaro. Se precisa, declara guerra. Que estágio de degradação. E depois fala assim, nossa, você não era assim tão crítico da direita. Não, eu sou crítico da extrema direita. Mas de qualquer modo eu estou preocupado, eu acabei de ficar preocupado comigo. Por quê? Escondi o braço depressinha. Do relógio. Tá com 2 relógios. O relógio que eu fiz o UOL. Aí eu botei essa roupa. É para ter certeza, né? Para ter certeza do horário, 6h30 mesmo.
Estão coincidindo. É para ter um no fuso horário aqui de Brasília e outro de Washington, agora que a gente E agora. outro de Washington, você sabe que eu preciso. Né? Precisa. Muito bem.